Eu entendo também que só faz sentido uma audiência dessa, que é muito qualificada, se nós tivermos por foco maior, o debate de premissas, de causas e de alavancas para o crescimento de longo prazo. Outro ponto importante que eu queria ressaltar é que nós não estamos aqui debatendo o que é pior ou melhor para o atual governo do Brasil, mas para o Brasil. Significa dizer, independentemente do governo que se encontra. Nós temos aqui o simbolismo dessa mesa. Temos um ex-presidente da República, aliás, eu tive a satisfação de ter sido nomeado pelo presidente Michel Temer para ser diretor do Banco Central em 2016. O presidente Michel Temer, que teve uma visão muito grande quando nomeou o presidente Meirelles como ministro e, na época, o presidente do Banco Central, Willian, que cuidaram do teto de gasto. Temos o presidente da Câmara, que não só tem a prerrogativa, mas o poder de pautar matérias estruturantes para o Brasil e a coragem que ele tem tido de evitar retrocessos, como ele mesmo aqui mencionou. Meus cumprimentos, parabéns, presidente Michel Temer. Temos ainda um ex-ministro-chefe da Casa Civil, que coordenou as temáticas mais importantes do governo anterior, o senador Ciro Nogueira, atual presidente da Comissão Mista de Orçamento, que pode zelar pelo equilíbrio das contas públicas, nada menos também do que o relator da reforma tributária, que pode colocar o dedo nessa ferida de um modelo que é cruel, que é perverso, que é o modelo tributário brasileiro para o investimento, o consumo e para a produção. Portanto, fica aqui também o meu registro para aqueles que nos antecederam. Eu ouvi com atenção as falas do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Eu tenho muita tranquilidade, representando o setor privado, que não há como não melhorar. O pior é que nós continuemos com esse modelo e, portanto, vale muito a pena apoiarmos o que o Congresso está fazendo. Temos também aqui um representante do setor financeiro, quero saudar também aqui o Lazari, que se encontra presente, o Trabuco e o Beltrame, que acabou de me antecipar. Portanto, uma composição plural que pode fazer muita diferença. E talvez o que nós deveríamos nos desafiar é como nós podemos fazer diferença. Não deixar mais o Brasil cometer erros na forma da condução da sua economia. Presidente Temer, o senhor bem sabe que na economia a forma deve e pode ser tão importante quanto ao mérito. E existe caminho certo para que nós alcancemos crescimento econômico que gere emprego, bem-estar social e inclusão social. E esse caminho não aceita atalhos. Atalhos na economia é como se nós tivéssemos uma presa que atrai predadores de plantão. Atrai inflação, atrai gastos públicos elevados, atrai, portanto, desequilíbrio orçamentário, pouco investimento, juros altos, custo de capital e desemprego em patamares também elevados. Nós precisamos acertar na forma. Precisamos entender quais são as premissas claras de um crescimento, sabermos que o baixo crescimento tem causas concretas que precisam ser atacadas. E existem formas certas para um crescimento duradouro. Eu quero aqui mencionar alguns pontos que considero importantes, que devem nos manter, nos levar para uma direção de crescimento consistente. O crescimento econômico não surge por geração espontânea. Existem condições, melhor dizendo, para que o crescimento possa acontecer. A inflação também nunca é uma fatalidade. Se a inflação existe, é porque tem causas e precisam ser enfrentadas, ainda que com mecanismos dolorosos, como o que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. Os juros recorrentemente altos, eles são sintomas claros de anomalia da nossa economia. E os investimentos não dialogam, não adianta insistir, não dialogam com desequilíbrio fiscal, com falta de ambiente de negócios, com insegurança jurídica e com incerteza. Há pouco o presidente Lira mencionou isso, nós precisamos de segurança jurídica. Ninguém entra numa casa com um cachorro bravo solto. Primeiro tem que prender o cachorro. Nós temos que dar segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade e certeza para que os investidores possam entrar no Brasil. O Brasil, segundo se estima, deve crescer algo em torno de 1 a 1,5%. Até me coloco dentre aqueles que estão um pouco mais otimistas para o crescimento nesse ano. O que significa isso, governador João Dória? Um país que cresce 1% de seu PIB ao ano demoraria 70 anos para dobrar o PIB. Se nós conseguirmos triplicar o PIB para 3%, a gente reduz em quase meio século dobrar o PIB de 3% para 6% ao ano.
Portanto, é importante que nós tenhamos esses números. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos? A gente vai, nos últimos 20 anos, um crescimento medíocre de 2,3% nas últimas 2 décadas. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu 0,5%. O Brasil não cresceu, o Brasil estagnou. Significa dizer que nós tivemos um declínio do nosso PIB. A pergunta que deveríamos nos desafiar é: por que estamos indo tão mal, se temos potencial para avançar? Eu acho que deveríamos, então, aqui nos ater a algumas lições de países que conseguiram ter uma rota sustentável de crescimento. A primeira delas, a primeira lição que nós aprendemos é a estabilidade macroeconômica. O que significa isso? Simples: inflação previsível, baixa e estável. O crescimento que perdura, o crescimento que resiste, ele reclama necessariamente estabilidade macroeconômica de preços com inflação controlada. Até nós conhecemos países que controlaram a inflação, mas que não cresceram. Mas os países que cresceram de forma sustentada, todos eles mantiveram sua inflação baixa e sua inflação estável. É crucial controlar e administrar a inflação sem tréguas todos os dias. Qual é a notícia boa que nós temos no campo da inflação? Com o regime de metas, e nós implementamos isso há 20 anos, o Brasil quebrou a espinha dorsal da inflação. Mas a inflação tem 7 vidas. Vai e volta, ou seja, mesmo quando a inflação deixa de ser crônica, ainda é um problema latente que precisamos enfrentar. A segunda lição é o equilíbrio orçamentário. Sem equilíbrio fiscal e ainda com a inflação, nós temos prejuízos exatamente aqueles que mais precisam, que são os vulneráveis. Na prática, isso acaba com todos os benefícios de uma política econômica. Certo é, nos países em que há descontrole fiscal e que há a inflação, a distribuição de renda e a pobreza só pioram. Bom, assim então, para crescer, só tem uma alternativa. Nós precisamos ter dívida pública sob controle, e aqui eu quero também entrar num ponto importante, que é a reforma tributária, que é uma carga tributária moderada. Quando nós temos países que gastam mais do que arrecadam, infelizmente o Brasil está dentre esses países, significa dizer que o país precisa se financiar junto à sociedade, elevando impostos, precisa também se endividar mais e até emitir moeda. Tudo isso é fonte inflacionária de descontrole das contas públicas e é fator que acaba por inibir o crescimento. Eu já vou caminhando para finalizar, para registrar que quando nós temos uma carga excessiva de impostos, isso asfixia o setor privado, tanto as empresas quanto as famílias. Qual é o resultado disso? Nós temos, portanto, uma economia débil, uma economia frágil, que está autoendividada e que precisa de juros mais altos para se financiar. Se conseguirmos ter estabilidade monetária, estabilidade fiscal, e esse é o nosso grande desafio, então nós precisamos, a partir daí, ampliar os investimentos no Brasil. Infelizmente, nós temos hoje um patamar pouco de investimento, baixo, 18% do nosso PIB. Nós bem sabemos que os recursos públicos colapsaram do ponto de vista do investimento e nós precisamos, então, buscar o protagonismo do capital privado, ou ao menos a co-liderança do capital privado, para que tenhamos condições melhores de crescimento. Por fim, eu quero destacar 2 pontos que eu considero relevantes em relação a uma trajetória sustentável do crescimento. Um desses vetores é o mercado de crédito. Países que têm renda per capita elevada têm mercado de crédito pujante, têm mercado de crédito forte. Os Estados Unidos, por exemplo, a relação mercado de crédito PIB é em torno de 200%. Na Europa, o mercado de crédito é algo em torno de 90%. No Brasil, está na faixa intermediária de 50%. Há muito espaço para crescer e não temos crescido porque estamos ainda com o custo do crédito bastante elevado. A cada R$100 de spread bancário no Brasil, 80 são de custos. Quero ressaltar, finalmente, a necessidade de termos um mercado de capitais, porque países que crescem mais são países que têm taxas de juros baixas e têm funding de longo prazo, com mercado de capital forte e com acesso ao crédito. Por fim, eu quero mencionar sobre os juros no Brasil. Todos nós queremos juros mais baixos, de fato a Selic está elevada, mas nós precisamos atacar as causas. Quando atacamos as causas dos juros, eles caem e se tornam estáveis. Nós precisamos sair de alternativas que são artificiais para resolver problemas que nós já conhecemos. Esse é um atalho que não é eficaz. Muito obrigado.